Fala aí, pessoal. Essa semana passada teve um fenômeno que chocou muita gente, que foi uma violentíssima onda de calor no Canadá e que surpreendeu muita gente, porque as temperaturas no Canadá foram a níveis muito altos. O que muita gente não sabe é que os verões no Canadá costumam ser muito quentes, especialmente ali na região de Vancouver. Isso tem a ver com diversas explicações. Então, vamos lá para vocês entenderem por que clima é uma ciência interdisciplinar, digamos assim, porque ela envolve vários fatores diferentes. Então, tem muita coisa que pode interferir naquilo que a gente chama de clima de um lugar, né? Temperatura, regime de chuvas, etc. Então, isso pode variar bastante dependendo de um fator ou outro. Na escola, você certamente viu uma figura como essa, mostrando as zonas do planeta ali. E essa figura não está errada. O que ela está é simplificada, certo? O que acontece é que o principal fator de clima é a latitude. O que é a latitude? A latitude, grosseiramente falando, é a distância dos polos, tá? Então, quanto mais longe, mais ao centro da Terra, mais radiação solar essa região vai receber. Quanto mais perto dos polos, menos radiação solar, porque o Sol nada mais é do que um emissor de ondas e de luz. Então, por que eu disse que a figurinha ela não está 100% correta? Porque ela está baseada em um planeta parado, como se a Terra fosse uma esfera lisa e parada na frente do Sol, certo? Ou pelo menos se ela estivesse parada girando, tipo um frango de padaria, né? As coisas funcionariam assim. Ela estaria girando ali na frente da fonte de calor e o calor seria distribuído de uma forma bastante uniforme, mais quente perto do Sol, mais frio um pouco mais longe do Sol. Só que na vida real, as coisas não são tão simples. Na vida real, o nosso planeta ele é bem mais complexo, começando pelas camadas que a gente tem. A gente tem a atmosfera, que é formada pelo ar, que não vai ficar parado. O ar, quando ele muda de temperatura, ele se move. O próprio giro do planeta faz o ar se mexer. Então, isso faz com que o calor gerado em uma região possa vir a se espalhar para outra, o que pode causar mudanças no clima das regiões vizinhas. E a mesma coisa acontece com o ar que fica mais frio lá nos polos. Então, essas mudanças elas vão interferir no clima de uma região ou na outra, dependendo do sentido do vento. O que acontece é que, além do vento, a gente também tem a circulação dos oceanos. Os oceanos, a hidrosfera, a quantidade imensa de água que a gente tem no nosso planeta também vai interferir de forma parecida com o ar, claro, com outra velocidade e com outra capacidade de impacto. A temperatura dos oceanos também vai fazer toda a diferença de uma região para outra. E acredite se quiser, patins de borracha nos ensinaram muito sobre correntes oceânicas. Clica no vídeo que vai aparecer aí no card, se tu quiser aprender um pouco mais sobre essa história muito louca. Um exemplo muito comum que a gente pode observar a influência das correntes marítimas é essa corrente que vem do Golfo do México e banha a Europa, resultando em características curiosas, por exemplo, que ali na Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, as médias de temperatura são bem mais altas do que aquelas encontradas em estados bem próximos, na mesma latitude, na verdade, no Canadá e algumas outras regiões da Ásia também. Ou seja, a corrente marítima consegue alterar a temperatura e fazer com que a latitude se torne um pouco menos importante, tá? Fixem isso na memória. Agora, um fator muito importante para explicar o que acontece no Canadá tá nessa imagem aí. Nessa imagem aí vocês veem que a Terra está inclinada. Isso é um fato que acontece o ano inteiro. Só que a Terra, enquanto ela está girando ao redor do Sol, o lado que vai ficar mais exposto muda. O que a gente está vendo nessa imagem? Nessa imagem a gente está vendo aí uma situação seria, por exemplo, janeiro. A gente está tendo o hemisfério sul sendo mais iluminado pelo Sol e o hemisfério norte recebendo menos a incidência solar. Isso vai resultar numa diferença de temperatura
certo? Entre os dois hemisférios. Então, em janeiro, o hemisfério sul vai receber mais luz solar. E lá em julho vai ser o inverso, vai ser o hemisfério norte que vai receber mais solar. Que é justamente o caso que está acontecendo agora em julho. O Canadá tá no pico de incidência solar que ele é capaz de receber ao longo do ano. Isso vai resultar no quê? No aumento da temperatura, certo? O sol é a principal fonte de calor. Então, o clima do Canadá sempre é quente no verão canadense. E isso vale observar, tá? Claro, o que está acontecendo é que a gente está tendo recordes de temperatura, mas isso é um assunto à parte, tá? Mas mesmo assim, é normal ter temperaturas próximas dos 40 graus no verão canadense, porque aí entra outro fator que talvez você esteja ignorando. Esse fator, pessoal, é a duração do dia. A gente está vendo nessa imagem aí a duração do dia e da noite no dia 21 de junho em todo o mundo. Vocês vão observar bem aqui no topo, tá? Mostrando que no Polo Norte vão ser 6 meses de dia ininterruptos. Não vai anoitecer por 6 meses, certo? Então, na região do Ártico vai ser dia o dia inteiro. O Canadá não fica no Ártico, mas é perto. Qual é o resultado disso? No verão, o Canadá tem dias muito longos. E isso vai resultar numa exposição ao sol também muito longa. E à noite, que seria o tempo para resfriar, né, as regiões expostas ao sol, como terras, montanhas, casas, as noites são curtas. Então, quando está tudo começando a esfriar novamente, vem o sol, amanhece ligeirinho e começa a esquentar tudo de novo, certo? Então, essa diferença vai ter um grande impacto na temperatura das cidades canadenses. Aí fica outras perguntas que as pessoas acabam fazendo e que virou notícia recentemente, que quase 500 pessoas morreram por causa do calor no Canadá. Por que isso aconteceu? Aí, gente, vão vários motivos. O primeiro deles é o fato de que as pessoas no Canadá não estão preparadas para o calor, por diversos motivos. As casas dos canadenses são preparadas para o inverno. Elas não são preparadas para dias quentes, porque o inverno lá é de lascar e o verão nem sempre chega a temperaturas tão altas e por um período muito curto, certo? Então, tradicionalmente, os canadenses não constroem casas preparadas para o verão, porque não é um investimento que vale a pena. A maioria das pessoas sequer tem ar-condicionado nas suas casas no Canadá, porque não vale a pena tu manter um ar-condicionado o ano inteiro por causa de alguns dias de calor, certo? Então, esse é um dos problemas. Outro problema tem em relação ao corpo dos canadenses, porque muita gente deve morar no norte e nordeste e pensar, o que esses canadenses estão reclamando de 35, 40 graus? Isso é terça-feira aqui em Manaus, Cuiabá, né? Na verdade, tem a ver com outra questão. O teu corpo, quando tu mora numa região quente, ele passa a se adaptar a essa região, certo? Teu corpo vai lidar melhor com isso com o tempo. Tua vascularização vai ser mais preparada para eliminação de calor quando tu mora já um tempo suficiente. Quem mora no sul do Brasil já talvez note isso. Quando um dia quente no meio do ano, né, no inverno, o que acontece? As pessoas acabam sentindo um calor infernal, porque o seu corpo está trabalhando em dias frios e de repente dá um calor muito forte e o corpo acaba meio que se descompensando, tá? Porque na verdade, o que acontece é o seguinte, o teu corpo ele produz calor de duas formas basicamente. Uma delas é o calor passivo. Basta tu estar vivo, tu está produzindo calor, certo? Qualquer coisa que tu estiver fazendo, seja digestão, batimento cardíaco, pensar, né, tudo isso vai fazer com que tu gere calor no teu corpo, certo? Mas o corpo também produz calor de forma ativa, que é no intuito de aumentar a temperatura de si mesmo, certo? Uma que todo mundo já deve ter percebido, quando tu tá com frio, é tremer. Tremer de frio é uma forma do corpo produzir calor de forma ativa, porque os músculos são uma forma de produzir calor que o corpo tem, tanto que quando a gente está praticando um esporte dá um calorão, né?
Então, quando a gente está tremendo de frio é porque o corpo está tentando produzir calor através dos músculos. Mas pessoas que estão adaptadas ao frio, que moram em lugares frios a vida inteira, por anos, elas desenvolvem, ou elas já têm desde a infância, e mantêm, na verdade, a gordura marrom. Porque a gordura que a gente tem debaixo da pele, ela serve como isolante térmico, com certeza. Tanto que os animais de regiões frias geralmente são gordinhos, né? Tem uma camada de gordura bem espessa do lado de fora do corpo, porque a gordura acaba funcionando bem como isolante térmico. Mas o que acontece é que, além de isolante térmico, se tu viver numa região fria, a tendência é que tu vai ter mitocôndrias especializadas na tua gordura para gerar calor. Elas vão ser verdadeiras maquininhas de calor. Elas vão queimar gordura e transformar isso em calor, certo? Claro, isso vai demandar um custo energético. Isso explica muito a dieta de quem vive nessas regiões frias não ser nem um pouco parecida com a dieta de quem vive em regiões tropicais, né? Só para vocês terem uma ideia, os inuits, eles consomem quase 50% do que eles comem de gordura de origem animal, só para vocês compararem. Então, voltando um pouco para entender, talvez muitas vezes vocês tenham se perguntado por que se meu corpo está a 36 graus, por que quando está a 36 graus eu sinto calor em vez de eu me sentir super bem, tipo, oh, meu corpo pode relaxar? Porque o calor passivo que a gente produz no corpo, ele chega a ser maior do que 36 graus, mas ele se dissipa. Então, quando a gente está num ambiente a 36 graus, o nosso corpo não vai simplesmente parar de produzir calor. Ele vai continuar fazendo ações metabólicas. Por exemplo, um estudo recente demonstrou que mitocôndrias trabalham no núcleo delas ali dentro, né, no centro delas ali, em torno de 50 graus Celsius. Então, o nosso corpo simplesmente não vai parar de produzir calor simplesmente porque tem calor externo, certo? Ele está produzindo calor de forma ativa, constantemente, sem que tu tenha como decidir isso. Então, a 36 graus, tu acaba produzindo mais calor do que teoricamente tu precisa, então tu vai acabar tendo que te refrescar, como, por exemplo, suando. Então, pessoal, somando a alta incidência solar que está tendo por ser verão lá e os longos dias com sol, somado às características dessas casas e também do corpo dessas pessoas que vivem lá no Canadá, o resultado é que acabou se tornando uma catástrofe climática, esse excesso de calor ali nessa região, onde não é comum, certo? Pelo menos não por um período tão longo, nem muito menos com tamanha intensidade, certo? Então, uma conjunção de fatores que fez isso acontecer. Um desses fatores que vocês provavelmente devem ter ouvido falar é sobre a bolha climática, o domo climático, que é algo que acontece não só ali na região de Vancouver, mas acontece também em outras regiões, inclusive no sul do Brasil, que é quando o calor fica aprisionado abaixo de uma camada de ar frio e esse ar frio acaba fazendo mais pressão, fazendo com que gere mais calor, uma pressão que chama de pressão adiabática, que é aquilo que tu pode perceber quando tu vai encher uma bola, tu está pressionando um enchedor e o enchedor fica quente. Toda vez que tu pressiona um gás, ele acaba liberando calor. Então, vira um ciclo vicioso. Os fatores que estavam criando o calor acabam sendo fortalecidos ainda pelo próprio calor que eles geraram. E isso explica essas explosões de calor recentes aí, tá? O que tem acontecido no Canadá a cada ano e em outras regiões do planeta é que os recordes de temperatura têm sido batidos quase que anualmente, né? Algo que dificilmente os negacionistas da mudança climática conseguem explicar, porque todos os anos, em algum lugar do mundo, os recordes de temperatura estão sendo batidos, algo que era ciclos que eram para acontecer em 60, 100 anos, 40 anos, 30 anos, estão acontecendo em períodos muito curtos de novos recordes de temperatura sendo batidos. Então, essa notícia que aconteceu aí em 2021 certamente vai se repetir em outros anos, infelizmente. Espero que
os canadenses se preparem melhor e que as catástrofes sejam o menor possíveis até que a gente consiga ajustar o clima do planeta aí. Qualquer dúvida aí, deixa a mensagem. Um grande abraço, falou!